O que é presença? Nós convencemos por nossa presença. Walt Whitman. Nós a reconhecemos quando sentimos e quando vemos, mas a presença é difícil de definir. Por outro lado, a maioria de nós é exímia em descrever sua ausência. Eis minha história, uma dentre muitas. Eu estava fazendo doutorado e, como queria me tornar professora, resolvi me lançar no mercado de trabalho acadêmico no outono de 2004. Se um estudante de doutorado em psicologia social tiver sorte, seu orientador fará com que estreie em uma pequena conferência anual frequentada pelos melhores psicólogos sociais do mundo. O estudante, vestindo o que há de melhor em trajes acadêmicos, tem a oportunidade de se misturar a professores veteranos, muitos de grandes universidades respeitadas por suas pesquisas, que poderão vir a contratá-lo no ano seguinte. Os professores veteranos, trajando suas roupas do dia a dia, têm a oportunidade de sondar novos talentos, mas a maioria está ali apenas para colocar o papo em dia. Em certo sentido, os estudantes ensaiam para esse momento durante os 4 ou 5 anos inteiros que culminarão nele. Eles chegam preparados, prontos para sintetizar seu programa e os objetivos de pesquisa em exíguos 90 segundos breves, o suficiente para prender a atenção do público sem acidentalmente mostrar desrespeito por consumir demais seu tempo. Eles chegam munidos de um discurso que se conhece, dentro e fora do mundo acadêmico, como venda de elevador, uma apresentação tão sucinta que possa ser feita durante uma viagem de elevador. Minha ansiedade com essa conferência desafiava todas as dimensões cabíveis. O encontro começou num salão de conferências de um hotel. Subindo para o jantar de abertura, tomei o elevador no saguão junto com 3 pessoas, todas figuras consagradas na minha área acadêmica e que eu idolatrava havia anos. Sem se apresentar, um dos professores, que era de uma prestigiosa universidade em que eu adoraria trabalhar, disse casualmente: "Ótimo! Estamos num elevador. Vamos ouvir seu projeto." Meu rosto esquentou, minha boca secou. Hiperconsciente de que não apenas mas 3 acadêmicos famosos estavam confinados comigo naquele espaço minúsculo, comecei minha venda, ou melhor, as palavras começaram a pular da minha boca. Ao final da primeira frase, soube que tinha começado totalmente errado. Ouvi, me dizendo coisas como: "Então." "Ah, esperem, antes que eu explique esta parte." Eu mal conseguia acompanhar minha narrativa. Quando a consciência do meu fracasso iminente bateu, a capacidade de pensar em qualquer outra coisa além da minha ansiedade esmagadora. Esmagadora foi embora. Certa de que estava matando minhas chances em não apenas uma, mas em 3 faculdades e também nas faculdades onde seus colaboradores mais próximos trabalhavam, entreguei-me ao pânico. Para tudo eu tinha uma ressalva. Ficava tentando recomeçar. Não havia a menor chance de concluir minha apresentação durante o tempo necessário para chegarmos ao 20º andar, onde o jantar seria servido. Meus olhos disparavam de um ídolo a outro, buscando algum vislumbre de compreensão, alguma microexpressão de apoio, aprovação, empatia. Alguma coisa. Qualquer coisa. Por favor. As portas finalmente se abriram. 2 dos passageiros logo escaparam, cabisbaixos.
O terceiro, aquele que me incitará a vender meu peixe, cruzou o limiar do elevador para pisar em solo firme, parou, virou-se para mim e disse: essa foi a pior venda de elevador que já ouvi. E seria aquilo no rosto dele a sugestão de um sorrisinho afetado. As portas se fecharam. O elevador desceu e me levou diretamente de volta ao saguão. Apesar da crítica inequívoca, senti uma tênue, porém efêmera, sensação de alívio. Então a ficha caiu. O que eu tinha feito? Como não consegui dizer ao menos uma frase inteligente sobre o tema que vinha estudando havia mais de 4 anos? Fora do elevador, meu discurso de vendas ensaiado começou a retornar à lembrança, transpondo uma bruma difusa e retomando uma forma reconhecível. Ali estava ele. Eu tive vontade de subir de novo, ir atrás dos professores e pedir uma segunda chance. Em vez disso, passei os 3 dias seguintes da conferência voltando mentalmente àquele momento, remoendo as várias formas como deveria ter discursado, sofrendo com o menosprezo demonstrado pelos meus 3 companheiros de elevador. Fiquei dissecando a lembrança implacavelmente, e jamais me esquecendo de que não só deixei de me representar como também deixei de representar meu orientador, que tinha passado vários anos me instruindo e investir a sua reputação ao me levar àquela conferência. O fracasso de 90 segundos se repetia no meu cérebro num loop eterno, me assombrando. Permaneci aqueles 3 dias na conferência, mas não estive presente de fato em nenhum deles. Contei meu suplício à minha boa amiga Elizabeth, que disse: o espírito da escada. O quê? Então ela me contou uma história que tinha ouvido em suas aulas de filosofia na graduação. Denis Diderot, um filósofo e escritor francês do século XVIII, estava num jantar, envolvido num debate sobre um tema que dominava. Mas talvez estivesse fora de si naquela noite, um pouco constrangido, distraído, temeroso de parecer tolo. Ao ser desafiado sobre determinado tema, Diderot não conseguiu achar as palavras e se viu incapaz de articular uma resposta inteligente. Logo depois, deixou a festa. Uma vez lá fora, ao descer a escada, Diderot continuou a remoer aquele momento humilhante em sua mente, buscando em vão a réplica. Réplica perfeita. Ao chegar ao pé da escadaria, achou. Será que ele deveria dar meia volta, subir a escada e retornar ao jantar para fazer sua réplica espirituosa? Claro que não. Tarde demais. O momento e, com ele, a oportunidade havia passado. O arrependimento o dominou. Se ao menos tivesse tido a presença de espírito de encontrar aquelas palavras quando precisara delas. Refletindo sobre aquela experiência em 1773, Diderot escreveu: um homem sensível como eu, oprimido por uma objeção levantada contra ele, fica confuso e só consegue voltar a pensar com clareza ao atingir o pé da escada. 2. Assim ele cunhou a expressão l'esprit des escaliers, o espírito da escada. Em Yiddish o termo é trepverter. Os alemães o chamam de Treppenwitz. Em inglês tem sido chamado de Elevator-Wit, sagacidade de elevador, que tem uma ressonância sentimental para mim. Meu termo favorito é Afterwit, sagacidade atrasada. Mas a ideia é a mesma, é a observação incisiva que nos ocorre tarde demais. É o retorno bloqueado. A réplica órfã.
e que traz consigo uma sensação de arrependimento, decepção, humilhação. Todos queremos uma segunda chance, mas jamais a obteremos. Aparentemente, todos já viveram momentos como o meu pesadelo no elevador da conferência, mesmo filósofos franceses do século XVIII. Ragiev, um dos primeiros espectadores a me escrever após a publicação da minha palestra no TED, descreveu assim um desses momentos: em muitas situações da vida, não sinto que dei tudo de mim e que pus todas as cartas na mesa, por assim dizer. E isso sempre me corrói depois, quando as analiso repetidas vezes na minha cabeça, e acaba me levando a sensações de fraqueza e fracasso. A maioria de nós tem sua versão pessoal dessa experiência após uma entrevista de emprego, um teste para um papel, um encontro romântico, a proposta para um projeto, uma manifestação numa reunião ou aula, uma discussão com alguém num jantar. Mas como foi que chegamos lá? Provavelmente estávamos preocupados com o que os outros pensariam de nós, mas acreditando que já sabíamos o que pensavam, sentindo, nos imputando e também consentindo em tal sensação, nos apegando ao resultado e atribuindo demasiada importância a ele em vez de nos concentrarmos no processo. Essas preocupações se uniam num coquetel tóxico de autoderrota. Foi assim que chegamos lá. Antes de sequer alcançarmos a soleira de uma oportunidade, estamos cheios de medo e ansiedade, antecipando problemas de um futuro que ainda não aconteceu. 3. Quando adentramos uma situação de alta pressão nesse estado de espírito, estamos condenados a sair de lá arrasados. Se eu ao menos tivesse me lembrado de dizer isso. Se tivesse agido daquela forma. Se tivesse mostrado a eles quem realmente sou. Não temos como nos envolver totalmente numa interação quando estamos ocupados duvidando de nós mesmos e ouvindo a roda, viva em nossa cabeça a análise confusa, frenética e insegura do que achamos que está acontecendo ao redor, a consciência torturante de que estamos, definitivamente, numa situação de alta pressão. E de que estragamos tudo. Exatamente quando mais precisamos estar presentes, ficamos menos propensos a isso. Como escreveu Alan Watts em A Sabedoria da Insegurança, para entender a música, você precisa escutá-la. Mas, à medida que começa a pensar estou ouvindo esta música, você não está ouvindo de fato. 4. Quando está numa entrevista de emprego pensando estou numa entrevista de emprego, você não consegue compreender-la, envolver-se plenamente com o entrevistador nem apresentar o eu que gostaria de mostrar, seu eu mais real, brilhante, arrojado e relaxado. Watts descreveu a expectativa ansiosa desses momentos como a busca de um fantasma que vive recuando, e quanto mais rápido você o persegue, mais rápido ele dispara na frente. 5. Esses instantes se transformam em assombrações. E nós os dotamos do poder de nos assombrar antes, durante e depois. Na próxima vez que se deparar com uma dessas situações tenso, imagine que a enfrenta com confiança e entusiasmo em vez de dúvida e temor. Imagine-se cheio de energia e à vontade enquanto está ali, livre de seus medos de como os outros poderiam estar julgando você. E imagine que vai embora depois sem arrependimento, satisfeito por ter dado o melhor de si, independentemente do resultado mensurável, nenhum fantasma a ser caçado, nenhuma sagacidade aos pés da escadaria. Tina, uma moça de Nova Orleans,
escreveu para me contar como o fato de não ter concluído o ensino médio a prejudicou, não apenas limitando seu acesso a um emprego estável e bem remunerado, mas também minando seu sentimento de que merecia tais coisas. Ela trabalhou em vários empregos, muitas horas por dia, durante anos, e aos 34 formou-se na faculdade. Então foi se educando lentamente, por meio de mudanças pequenas e graduais, a tratar mesmo as interações mais difíceis como oportunidades de revelar do que sou capaz e de expressar meu valor. Imagine isso. Soa como presença. Os elementos da presença vários anos atrás, durante uma reunião do laboratório do meu departamento, tive um momento revelador que despertou fortemente meu interesse em desvendar a psicologia da presença. Naquele dia, uma estudante visitante, Lakshmi Balachandra, estava pedindo feedback sobre alguns dados novos. Ela vinha investigando a forma como empresários vendiam ideias a investidores em potencial e como esses investidores reagiam. Após analisar meticulosamente vídeos de 185 apresentações para capitalistas de risco examinando o comportamento verbal e não verbal, Lakshmi acabou obtendo resultados surpreendentes. Os indicadores mais fortes de quem obtinha o dinheiro não eram as credenciais da pessoa ou o teor da apresentação. Eram, na verdade, os seguintes traços: confiança, nível de bem-estar e entusiasmo apaixonado. Os bem-sucedidos não gastavam seus preciosos momentos sob os holofotes preocupando-se com seu desempenho ou com o que os outros pensavam deles. Nenhum espírito da escada os aguardava porque eles sabiam que estavam dando o melhor de si. Em outras palavras, os que se saíam bem estavam plenamente presentes e sua presença era palpável. Ela se manifestava sobretudo de formas não verbais, por meio de atributos vocais, gestos, expressões faciais e assim por diante. 6. As descobertas nos intrigarão. Será que decisões envolvendo grandes investimentos eram realmente tomadas com base apenas nas impressões sobre a pessoa que faz a apresentação? Tudo se resume ao carisma. Tive uma reação nitidamente diferente ao ouvir Lakshmi na reunião do laboratório. Eu desconfiava que aquelas qualidades confiança, bem-estar, paixão e entusiasmo sinalizavam algo mais poderoso do que palavras sobre a capacidade do empresário de obter investimentos. Elas indicavam até que ponto aquele indivíduo realmente acreditava no valor e na integridade de sua ideia e em sua capacidade de concretizá-la, o que, por sua vez, podia sinalizar algo sobre a qualidade da proposta em si. Às vezes projetamos facilmente uma confiança equilibrada, empolgada. Conforme indica o estudo de Lakshmi e outros, isso tem um grande peso. Influencia os entrevistados na hora de decidir a quem financiar. Influencia as avaliações dos entrevistadores de candidatos a empregos, se eles serão chamados e os detalhes finais da contratação. 7. Estamos certos em valorizar tanto esse traço? Será apenas uma preferência superficial? Os bons resultados dessas decisões de contratação e investimento sugerem que não. Na verdade, o entusiasmo com autoconfiança é um indicador impressionantemente útil de sucesso. Em estudos sobre empresários, essa qualidade indica garra, disposição para trabalhar duro, iniciativa, persistência em face de obstáculos, atividade mental aprimorada,
criatividade e capacidade de identificar boas oportunidades e ideias inovadoras. 8. E a coisa não para por aí. O entusiasmo fundamentado dos empresários é contagiante, estimulando um alto nível de comprometimento, confiança, paixão e desempenho nas pessoas que trabalham. Trabalham para e com eles. Por outro lado, empresários e candidatos a emprego que não transmitem essa qualidade costumam ser considerados menos confiantes e confiáveis, comunicadores menos eficazes e, em última análise, pessoas com desempenho fraco. 9. Existe outro motivo para acreditarmos nas pessoas que projetam paixão, confiança e entusiasmo. Esses traços não podem ser simulados facilmente. Quando nos sentimos corajosos e confiantes, nosso tom de voz fica significativamente mais variado, o que nos torna mais expressivos e relaxados. Quando o medo nos domina, ativando a reação de lutar ou fugir no sistema nervoso simpático, as cordas vocais e o diafragma se contraem, sufocando nosso entusiasmo genuíno. 10. Se você já enfrentou o medo de palco, conhece esta sensação: os músculos que produzem o som se enrijecem, fazendo com que sua voz saia fraca e tensa, o que é bem diferente daquilo que você pretende. Quando tentamos simular confiança ou entusiasmo, as pessoas conseguem perceber que algo está errado, ainda que não sejam capazes de identificar precisamente o que. Na verdade, quando candidatos a emprego exageram ao tentar passar uma boa impressão através de táticas não verbais como sorrisos forçados, o tiro pode sair pela culatra. Os entrevistadores os descartam como falsos e manipuladores. 11. Uma ressalva: a minha área, psicologia social, acumulou uma enorme quantidade de indícios de que os seres humanos seguem tomando decisões equivocadas baseados em primeiras impressões mínimas, enganadoras e oriundas de más interpretações. Demonstramos claramente que primeiras impressões costumam ser frágeis e perigosas, e não estou contestando esse fato. Na verdade, grande parte da minha pesquisa concentrou-se em identificar e compreender essas tendências destrutivas. 12. O que estou dizendo aqui é que primeiras impressões baseadas em entusiasmo, paixão e confiança podem realmente ser corretas precisamente por essas qualidades serem tão difíceis de simular. Quando você não está presente, as pessoas percebem. Quando está, elas reagem de acordo. Façamos uma pausa, porque quero me certificar de que você não perdeu o fio da meada. Este não é mais um livro de conselhos exclusivamente para empresários e executivos. A presença de que você precisa para persuadir um grupo de investidores a financiar seu projeto é a mesma necessária para se convencer de que conseguirá expor sua ideia numa reunião, ou pedir um aumento de salário, ou exigir um tratamento mais respeitoso. Enquanto estou sentada escrevendo, penso nas pessoas que compartilharão suas histórias comigo. Nimanti, do Sri Lanka, que luta para sentir-se confiante como a primeira estudante universitária de sua geração na família. Cedric, do Alabama, que batalha para preservar sua independência após perder a esposa para o câncer enquanto trata dos próprios problemas de saúde. Catarine, da Alemanha, que está se recompondo após sair de um relacionamento abusivo. Udofoio, da Nigéria, que tenta superar uma incapacidade física que o impede de ser mais participativo durante as aulas. Nicole, da Califórnia, que busca meios de estimular seus alunos adultos com síndrome de Down. Fariha, de Karate,
que está tentando aproveitar suas novas oportunidades educacionais totalmente inesperadas, Marcos, do Brasil, que está tomando coragem para montar um pequeno negócio familiar, Aleta, de Rochester, que aos poucos recupera sua identidade após uma lesão cerebral traumática, Kamesh, da Índia, que tenta pôr sua vida de volta nos trilhos após perder um jovem membro da família. Este livro é para eles e para você. 13 As histórias que mais me inspiraram são de gente cujo maior desafio é encarar cada dia com um pouco mais de otimismo e dignidade do que no dia anterior. Pessoas com recursos limitados e pouquíssimo poder ou status, muitas das quais passaram por provações terríveis, mas ainda assim têm motivação para tentar se sentir presentes e poderosas, não apenas para si mesmas, mas também para as pessoas que as amam e respeitam. Elas não estão tentando conquistar um emprego milionário ou um grande negócio de capital de risco. Estão tentando achar um meio de abraçar o próprio poder e utilizá-lo para se fazerem presentes ao enfrentar os desafios normais da vida. Já constatamos que a presença é um estado incrivelmente poderoso. Mas ainda não respondemos à grande pergunta: o que ela é exatamente? E como conseguimos isso? Presença são os próximos 5 minutos. Presença é a remoção de julgamentos, barreiras e máscaras de modo a criar uma conexão verdadeira e profunda com pessoas ou experiências. PAN, Estado de Washington, Estados Unidos. Presença é adorar as pessoas à sua volta e apreciar o que você faz por elas. Anônimo, Croácia. Presença é ser eu mesmo e me manter confiante, aconteça o que acontecer. Abdelghani, Marrocos. Essas são apenas algumas das muitas respostas à pergunta como você define presença, que fiz online, recebidas de pessoas do mundo inteiro. Impressionam-me tanto as diferenças quanto as semelhanças nesse conjunto diversificado de comentários. A presença ainda pode parecer um conceito nebuloso. Claramente significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Envolve o físico, o psicológico ou o espiritual. Diz respeito ao indivíduo em si. Ou acontece em relação aos outros. É uma característica constante ou uma experiência momentânea. A ideia de uma forma de presença permanente e transcendente brotou em solo filosófico e espiritual. Conforme escreveu a blogueira Maria Popova, o conceito de presença se fundamenta na ideia oriental de atenção plena, mindfulness, a capacidade de passar pela vida com atenção cristalina e de habitar plenamente nossa experiência. 14 O conceito foi popularizado no Ocidente em meados do século XX pelo filósofo britânico Alan Watts, que, explica Popova, alega que a raiz da frustração humana e da ansiedade diária está em nossa tendência de viver para o futuro, que é uma abstração, e que nossa forma básica de renunciar à presença é abandonando o corpo e nos refugiando na mente, aquele caldeirão fervilhante eternamente calculista e autocrítico de pensamentos, previsões, ansiedades, julgamentos e meta-experiências incessantes sobre a experiência em si. Embora atingir um estado duradouro do estilo viver o momento filosófico seja um objetivo louvável, não é o tipo de presença que estudo e sobre o qual escrevo. Para alcançar uma atenção cristalina duradoura precisamos ter os meios e a liberdade para decidir exatamente como despender nosso tempo, nossa energia, nossa vida. Gostaria que todos pudéssemos ter essa
liberdade, mas não é o que acontece com a maioria de nós, não só porque muitas vezes temos bocas para alimentar, pessoas de quem cuidar, trabalhos a realizar e contas a pagar, mas também porque nenhuma mente humana é capaz de bloquear todos os pensamentos perturbadores o tempo todo. É difícil ler uma página inteira de um livro ou participar de uma conversa de 5 minutos sem sermos cutucados por pensamentos que nos distraem. E isso significa ter de encontrar outros meios de nos sentirmos presentes e poderosos. Presença, na acepção que dou nestas páginas, é o estado de sintonia com nossos reais pensamentos, sentimentos, valores e potencial, bem como a capacidade de expressá-los confortavelmente. É isso. Não é um modo de ser permanente, transcendente. Vem e vai. É um fenômeno momentâneo. A presença emerge quando nos sentimos pessoalmente poderosos, permitindo que nos sintonizemos de forma clara com nosso eu mais verdadeiro. Nesse estado psicológico, somos capazes de manter a presença até mesmo em situações bem estressantes que em geral nos deixariam enlouquecidos e impotentes. Quando nos sentimos presentes, tudo se alinha, nossa fala, as expressões faciais, as posturas e os movimentos. Eles se sincronizam e se concentram. E essa convergência interna, essa harmonia, é palpável e ressonante porque é genuína. É o que nos torna irresistíveis. Já não estamos combatendo a nós mesmos, estamos sendo nós mesmos. Desenvolver a presença não tem a ver com carisma ou extroversão, nem com controlar minuciosamente a impressão que estamos passando às outras pessoas. Significa conectar-nos honesta e poderosamente com nós mesmos. O tipo de presença ao qual me refiro é resultante de uma mudança gradual. Você não precisa embarcar numa longa peregrinação, experimentar uma epifania espiritual ou buscar uma transformação interior completa. Não há nada de errado nessas coisas, mas elas são intimidantes. São grandiosas. Para muitos de nós, são fugidias, abstratas, idealistas. Em vez disso, vamos nos concentrar em momentos em alcançar um estado de presença psicológica que dure apenas o tempo suficiente para nos permitir enfrentar as situações mais desafiadoras quando há muita coisa em jogo, tais como entrevistas de emprego, conversas difíceis, propostas de vendas, pedidos de ajuda, discursos em público, apresentações teatrais e afins. A presença envolve o dia a dia. É até, ouso dizer, corriqueira. Todos podemos praticá-la. A maioria simplesmente não sabe ainda como evocar a presença quando ela nos foge temporariamente nos momentos mais críticos da vida. Um conjunto significativo de pesquisas científicas oferece um vislumbre dos mecanismos psicológico e fisiológico desse tipo de presença transitória. E eis o melhor, podemos ajustá-los. Através de autoajustes, pequenas correções em nossa linguagem corporal e nossa mentalidade, podemos obter a presença. Podemos autoinduzir a presença. Até certo ponto, trata-se de deixar o corpo comandar a mente, mas abordaremos essa parte depois. Esse tipo de presença vai ajudá-lo a ter mais sucesso no sentido tradicional. É possível. Mas o que mais importa é que permitirá que você aborde situações estressantes sem ansiedade, medo ou pavor, e as conclua sem arrependimento, dúvida ou frustração.
Pelo contrário, você sairá delas com a noção de que fez todo o possível. De que representou precisa e plenamente a si e suas habilidades. Que mostrou quem você realmente é. Que mostrou a si mesmo quem realmente é. Sempre haverá novos desafios, novas situações incômodas, novos papéis que nos desequilibram e alimentam nossa ansiedade, forçando-nos a reexaminar quem somos e como podemos nos conectar com os outros. Para estarmos presentes, precisamos tratar esses desafios como momentos. Presença não é tudo ou nada. Às vezes nós a perdemos e temos de recomeçar, e isso é normal. Portanto, vamos examinar essas ideias, ver como se enquadram na ciência e aplicá-las não só à nossa vida num contexto geral, mas daqui a 5 minutos, quando enfrentaremos aquela entrevista de emprego ou de admissão à faculdade, cobraremos aquele pênalti, abordaremos aquela questão espinhosa com um colega ou amigo, apresentaremos uma ideia com a qual estamos empolgados porém tensos. É aí que a coisa acontece. É quando mais nos beneficiamos de aprender a estar presentes. Qual é o aspecto da presença? Presença é confiança sem arrogância. Durham, Austrália. A presença se manifesta de duas maneiras. Primeiro, quando estamos presentes, comunicamos os tipos de traços que Lakshmi Balachandra identificou em sua pesquisa sobre apresentações para capitalistas de risco, paixão, confiança e entusiasmo apaixonado. Ou, como descreveu Durham, da Austrália, confiança sem arrogância. Segundo, a presença cumpre seu papel em algo que chamarei de sincronia, que abordaremos daqui a pouco. Voltemos aos capitalistas de risco, que são especialmente fascinantes quando se trata de como a presença soa e se mostra. Eles precisam decidir rapidamente se uma ideia e, mais importante, se seu criador são dignos de investimento. Portanto, o que capitalistas de risco bem-sucedidos estão buscando? Se estão comparando várias boas propostas de negócios, quais sinais minúsculos os levam a preterir um empresário em busca de financiamento e escolher outro? Vou sintetizar as observações que coletei de vários capitalistas de risco bem-sucedidos através dos anos. Eu busco pistas que me mostrem que eles não acreditam plenamente no que estão vendendo. Se não acreditam no que estão vendendo, eu também não acredito. Eles se esforçam demais para passar uma boa impressão quando deveriam estar me mostrando a importância que dão à ideia que estão me vendendo. Eles são agressivos e enérgicos demais, talvez um pouco impositivos. Isso demonstra uma postura defensiva. Não espero que tenham todas as respostas. Na verdade, não quero que tenham todas as respostas. Não me importo se estão um pouco tensos. Eles estão fazendo algo grandioso, algo que é importante para eles, por isso faz sentido estarem nervosos. Vamos analisar essas observações. Eu busco pistas que me mostrem que eles não acreditam plenamente no que estão vendendo. Se não acreditam no que estão vendendo, eu também não acredito. Se uma pessoa que lhe pede investimento não acredita na própria história, por que você haveria de acreditar? Ser sincero em suas palavras, escreveu o especialista em administração Jonathan Hay, está de fato no cerne da apresentação. 15. Uma ideia cujo defensor é indigno de confiança não sobreviverá.
A presença advém de acreditar e confiar em sua história, seus sentimentos, crenças, valores e capacidades. Talvez você já tenha precisado vender um produto do qual não gostava, ou convencer alguém de uma ideia na qual não acreditava. Parece desesperador, desestimulante, difícil de disfarçar. Parece desonesto porque é desonesto. Não creio que as pessoas possam aprender a vender algo em que não acreditam. Ainda que pudessem, não quero ensinar ninguém a fazê-lo. Portanto, se é isso que você busca, está lendo o livro errado. Da mesma forma, você não pode vender uma habilidade que não possui. Vez por outra as pessoas pensam, de maneira equivocada, que estou afirmando que podemos aprender a simular competência. 16 Presença não significa fingir ser competente. Significa acreditar nas habilidades que você realmente possui e revelá-las. Significa livrar-se do que o impede de expressar quem é. Significa induzir-se a aceitar que você é de fato capaz. Às vezes você precisa parar de se sabotar para poder ser você mesmo. Recentemente, junto com os estudantes de pós-graduação Caroline Wilmuth e Nico Torley, realizei um estudo em que voluntários tiveram de participar de intensas entrevistas de emprego simuladas. 17 Pedimos aos voluntários que imaginassem que estavam sendo entrevistados para o emprego dos sonhos e os instruímos a preparar um discurso de 5 minutos para responder aquela que pode ser a pergunta mais frequente, e certamente mais desconcertante, nessas ocasiões: por que deveríamos contratar você? Eles foram informados de que não poderiam fingir, tinham de ser honestos. Então, diante de 2 entrevistadores durões, eles fizeram seus discursos, explicando por que deveriam ser contratados. A fim de aumentar a tensão, os entrevistadores foram treinados a não reagir aos entrevistados, não oferecer qualquer incentivo nem auxiliá-los em nenhum momento durante os discursos. Absolutamente nenhum feedback. Durante 5 minutos inteiros. Isso pode não parecer muito intimidante, mas imagine tentar convencer 2 pessoas a contratá-lo enquanto elas apenas o observam silenciosamente, tomam notas e julgam mantendo as expressões neutras o tempo todo. Além disso, os voluntários foram informados de que suas entrevistas seriam filmadas e avaliadas mais tarde por outro grupo de examinadores treinados. 6 Avaliaram os vídeos. 2 Classificaram os entrevistados numa escala de 5 pontos que media quanto cada um havia deixado transparecer de sua presença, quão cativantes, tranquilos, confiantes e empolgados se mostraram. Um segundo par classificou os entrevistados numa escala de credibilidade, quão autênticos, convincentes e genuínos foram. E um terceiro par classificou os entrevistados pelo desempenho geral e a possibilidade de contratação, a qualidade do desempenho em si e se deveriam ou não obter a vaga. Em conformidade com as descobertas das apresentações para os capitalistas de risco, quanto mais presença nossos entrevistados exibirão, melhor foi sua avaliação individual e mais firme foi a recomendação de contratação por parte dos examinadores, e esse efeito da presença foi substancial. Mas existe uma sutileza. A presença foi relevante para os avaliadores por indicar autenticidade, credibilidade e sinceridade, significando que podiam confiar naquela pessoa, que o que estavam observando era verdadeiro. Em suma, as qualidades manifestas da presença: confiança,
entusiasmo, tranquilidade, capacidade de cativar são tomadas como sinais de autenticidade, e por um bom motivo: quanto mais somos capazes de ser nós mesmos, maior é nossa capacidade de nos fazermos presentes. E isso nos torna convincentes. Além disso, perguntamos aos participantes, após as entrevistas, se eles sentiam que tinham dado o melhor de si. Os entrevistados que mostraram mais presença estavam mais satisfeitos com o próprio desempenho. Pareciam sentir que haviam representado a si mesmos da melhor forma possível. Saíram da entrevista com uma sensação de satisfação, e não arrependimento, independentemente do resultado. Antes de prosseguir, quero esclarecer um mal-entendido frequente sobre a presença, a crença de que ela está reservada aos extrovertidos. Vamos deixar claro, a presença nada tem a ver com extroversão. Não apenas os introvertidos têm a mesma capacidade que os extrovertidos de demonstrar sua presença ressonante, como pesquisas realizadas na última década também demonstraram que os introvertidos costumam a possuir qualidades que facilitam efetivamente a liderança e o empreendedorismo, tais como capacidade de se concentrar durante longos períodos, maior resistência a preconceitos na tomada de decisões capazes de condenar empresas inteiras, menos necessidade de aprovação externa e mais habilidade para ouvir, observar e sintetizar. Susan Cain, advogada formada pela Escola de Direito de Harvard e autora do livro de enfoque inovador O Poder dos Quietos, como os tímidos e introvertidos podem mudar um mundo que não para de falar, explica: por sua natureza, os introvertidos tendem a se empolgar com uma, duas ou três coisas na vida. E, a serviço de sua paixão por uma ideia, irão à luta e forjarão alianças e redes de contato, e adquirirão conhecimento e farão o que for preciso para transformar aquilo em realidade. Não é preciso ser ruidoso ou gregário para ser empolgado e eficiente. Na verdade, um pouco de silêncio parece ajudar muito a se fazer presente. 18. Eles se esforçam demais para passar uma boa impressão quando deveriam estar me mostrando a importância que dão à ideia que estão me vendendo. Quando tentamos controlar a impressão que passamos aos outros, agimos de forma antinatural. É uma tarefa difícil, e não temos energia cognitiva nem emocional para cumpri-la direito. O resultado é que ficamos parecendo imposters. Mesmo assim, muitas pessoas tentam controlar a impressão que estão passando aos outros seguindo um roteiro e planejando minuciosamente sua comunicação verbal e não verbal. Essa abordagem superestima nossa capacidade de controlar qualquer situação. Mas será que tentar manipular a impressão que causamos funciona? A ciência abordou essa questão, principalmente no contexto do desempenho em entrevistas de emprego e em decisões de contratação. Por exemplo, as pessoas podem tentar impor uma imagem positiva de si aos entrevistadores aproveitando todas as oportunidades para declamar uma história sobre suas realizações ou sorrindo e fazendo contato visual frequente. O retorno dessas abordagens de controle da impressão costuma ser baixo, especialmente em entrevistas longas ou estruturadas e com entrevistadores bem treinados. Quanto mais os candidatos tentam controlar a impressão que passam, quanto mais táticas empregam, mais os entrevistadores começam a enxergá-los como falsos e manipuladores, o que, em última análise, não ajuda a obter o emprego.
19 Mas isso não se aplica apenas à pessoa que está ali para ser avaliada. Lembre-se de que em todas as interações ambas as partes estão julgando e ambas estão sendo julgadas. Em entrevistas de emprego, a maioria de nós pensa no candidato como único objeto de avaliação, mas candidatos também avaliam seus entrevistadores. Isso ocorre em parte porque automaticamente formamos uma impressão de cada pessoa com quem interagimos. Mas existe também um motivo prático: o entrevistador representa a empresa, portanto o candidato o examina em busca de informações úteis. Como resultado, os entrevistadores com frequência vendem a si e suas empresas num esforço de se adaptarem ao que pensam que os candidatos querem ouvir. Em um estudo recente, os professores de comportamento organizacional Carson Mar e Dan Kebliu quiseram saber se o desejo dos entrevistadores de tornar suas empresas e eles mesmos atraentes aos candidatos a emprego em oposição ao desejo de avaliar objetivamente e contratar afetaria a qualidade das avaliações e dos processos seletivos. Numa combinação de estudos de laboratório e de campo, eles descobriram que quanto mais os entrevistadores se concentravam em atrair candidatos, ou seja, quanto mais queriam ser apreciados, menos cuidadosos eram em selecionar profissionais que se saíam bem depois de contratados, em termos de desempenho, comportamento e adequação aos valores básicos. 20 A lição é: concentre-se menos na impressão que está passando aos outros e mais na impressão que está dando a si mesmo. Essa última serve à primeira, um fenômeno que deverá ficar cada vez mais nítido ao longo deste livro. Eles são agressivos e enérgicos demais, talvez um pouco impositivos. Isso demonstra uma postura defensiva. Não espero que tenham todas as respostas. Na verdade, não quero que tenham todas as respostas. Infelizmente, confiança costuma ser confundida com petulância. Como os investidores com quem conversei deixaram claro, confiança verdadeira não equivale à fé cega numa ideia. Se as pessoas realmente acreditam no valor e no potencial de um projeto, vão querer corrigir suas falhas e torná-lo ainda melhor. Elas o enxergam de maneira precisa, reconhecendo suas virtudes e fraquezas. Seu objetivo não é impor-lo a ninguém, mas ajudar os outros a vê-lo com clareza, de modo que também possam desenvolvê-lo. A confiança genuína advém de um amor verdadeiro e leva ao comprometimento de longo prazo com o crescimento. A falsa confiança advém da paixão desesperada e leva a relacionamentos anômalos, decepção e frustração. A literatura complexa sobre autoestima poderia lançar mais luz sobre essa ideia. Antes consideradas o antídoto para todos os males da sociedade, as intervenções que visam melhorar a autoestima perderam popularidade nos últimos anos. Um dos motivos é a dificuldade de medir a autoestima com precisão. Algumas pessoas que alegam possuir uma autoimagem positiva de fato a têm. Mas outras expressam algo conhecido como autoestima elevada frágil. Sua visão aparentemente positiva de si depende da contínua validação externa, uma autoimagem baseada menos na realidade e mais na autoilusão. Elas são intolerantes com pessoas e feedbacks que possam desafiar sua frágil opinião positiva de si mesmas. Embora pareçam confiantes em determinados aspectos, pessoas com autoestima elevada frágil logo se tornam defensivas e desdenhosas diante de situações e pessoas que consideram ameaçadoras.
21 Por outro lado, a fonte da autoestima elevada segura é interior. Não necessita de validação externa para prosperar nem desmoronar ao primeiro sinal de ameaça. Pessoas com uma firme noção de valor próprio refletem tal sensação mediante maneiras saudáveis e eficazes de lidar com desafios e relacionamentos, tornando-os mais resistentes e mais abertos. Embora autoestima e autoconfiança não sejam sinônimos, com certeza compartilham características. Uma pessoa realmente confiante não demonstra arrogância, que não passa de uma cortina de fumaça para a insegurança. Uma pessoa confiante que conhece a própria identidade e acredita nela carrega ferramentas, não armas. Uma pessoa confiante não precisa superar ninguém. Ela pode estar presente para os outros, ouvir seus pontos de vista e integrá-los de modo a criar valor para todos. A verdadeira crença em si mesmo e nas próprias ideias dá firmeza e afasta as ameaças. Não me importo se estão um pouco tensos. Eles estão fazendo algo grandioso, algo que é importante para eles, por isso faz sentido estarem nervosos. Quando nos importamos profundamente com algo, apresentá-lo a uma pessoa cujo feedback valorizamos pode nos deixar apreensivos. Podemos estar confiantes e ao mesmo tempo um pouco ansiosos. Em situações desafiadoras, uma dose moderada e controlável de nervosismo talvez até seja adaptativa, no sentido evolucionário. Mantém-nos alertas ao perigo real e indica respeito. Um pouco de preocupação nos deixa alertas para as coisas reais que estão dando errado e nos ajuda a impedir desastres. Certo nervosismo pode até sinalizar paixão para os outros. Afinal, você não ficaria apreensivo se o que expõe não fosse importante, e não dá para vender facilmente sua ideia a um investidor ou cliente se não estiver claro que você se preocupa profundamente com seu sucesso. 22 Portanto, não se deixe iludir pela ideia de que precisa dar um jeito de apagar magicamente todos os sinais de nervosismo. Tentar se forçar a ficar calmo não o ajudará a se tornar presente. Dito isso, a ansiedade persistente pode nos desgastar e interferir na concentração. Concentração. O que você precisa fazer é evitar se apegar à sua apreensão, apenas tenha ciência dela e vá em frente. A ansiedade se instala e se torna destrutiva quando começamos a ficar ansiosos com o próprio estado de ansiedade. Paradoxalmente, a ansiedade também nos torna mais autocentrados, já que, quando estamos muito ansiosos, ficamos obcecados conosco e com o que os outros pensam de nós. 23 A presença se manifesta como confiança sem arrogância. O eu sincrônico presença é quando todos os seus sentidos coincidem. Madid, Emirados Árabes Unidos. Praticamente todas as teorias sobre o eu autêntico e, por extensão, sobre a presença requerem certo grau de alinhamento sincronia, como chamarei. Para você sentir-se realmente presente, os diferentes elementos do eu, emoções, pensamentos, expressões físicas e faciais, comportamentos precisam estar em harmonia. Se nossas atitudes não forem coerentes com nossos valores, não nos sentiremos fiéis a nós mesmos. Se nossas emoções não se refletirem em nossas expressões físicas, não nos sentiremos genuínos. Carl Jung acreditava que o processo mais importante no desenvolvimento humano era integrar as diferentes partes do eu, o consciente com o inconsciente,
o disposicional com o experimental, o congruente com o incongruente. Ele chamou esse processo constante de individuação. Em última análise, demonstrou Jung, a individuação pode colocar a cara com sua verdadeira personalidade, um processo que ele acreditava possuir um profundo efeito terapêutico, tanto psicológica quanto fisicamente. Através da individuação, disse ele, as pessoas se tornam harmoniosas, calmas, maduras e responsáveis. 24 Na psicoterapia analítica junguiana, a individuação é a meta. Quando atingimos esse alinhamento psicológico interno, aproximamo-nos do estado de presença. Essa é a nossa meta. Quando estamos realmente presentes num momento desafiador, nossa comunicação verbal e não verbal flui. Não estamos num estado mental confuso tal como eu, naquela malfadada viagem de elevador, analisando simultaneamente o que achamos que os outros pensam de nós, o que dissemos um minuto atrás e o que achamos que pensarão de nós quando partirmos. Tudo isso enquanto tentamos freneticamente ajustar o que estamos dizendo e fazendo para aparentar o que achamos que os outros querem ver em nós. Em geral, nossas palavras são relativamente fáceis de controlar. Conseguimos evocar as expressões e os termos que estudamos e ensaiamos no espelho. É bem mais difícil, e talvez impossível, controlar o restante de nosso maquinário de comunicação, o que nosso rosto, corpo e nossa conduta em geral informam ao mundo. E esses outros aspectos não verbais importam. E muito. Estou convencida de que não foi a palavra que veio primeiro, mas o gesto, declarou a grande bailarina Maya Plisetskaya. Um gesto é compreendido por todos. Você não precisa de mais nada, de nenhuma palavra. Embora alguns gestos sejam característicos de determinada cultura, Plisetskaya estava certa, muitos são de fato universalmente reconhecidos, independentemente do idioma falado. Quando estamos exprimindo uma emoção genuína, nossos sinais não verbais tendem a seguir padrões previsíveis. Os principais testes da universalidade das expressões das emoções foram conduzidos pelo pesquisador pioneiro Paul Ekman, que vem estudando as emoções por mais de 50 anos juntamente com os psicólogos Carol Lizard e Wallace Friesen. Viajando ao redor do mundo e visitando lugares como Bornéu e Papua Nova Guiné, eles descobriram que pessoas em toda parte, de culturas letradas ou semiletradas, mostravam um alto grau de reconhecimento de expressões faciais. Em outras palavras, não precisamos da linguagem verbal para interpretar as expressões do outro. De fato, existe agora um forte consenso quanto à universalidade de ao menos 9 emoções: raiva, medo, repulsa, felicidade, tristeza, surpresa, desprezo, vergonha e orgulho. Nossas expressões faciais, vocalizações e até postura e movimentos tendem a se harmonizar, comunicando assim informações sociais importantes sobre quem e o que merece nossa confiança, o que deve ser evitado e assim por diante. Essas expressões emocionais são universais. Em praticamente todas as sociedades no mundo, parecem iguais. Imagine que certo dia você pergunta a uma amiga como foi o trabalho e ela lhe relata algo que a deixou bem zangada. A expressão corporal dela vai acompanhar as palavras. Sua testa vai ficar franzida, seus olhos talvez ganhem um brilho ardente, seus lábios ficarão contraídos, sua voz ganhará um tom mais grave e poderá aumentar de intensidade,
a parte superior do corpo tenderá a se inclinar para a frente e seus gestos se tornarão bruscos e tensos. Alguém que está cantando uma cantiga de ninar deve parecer e soar bem diferente. Do contrário, estará inadvertidamente sinalizando algum tipo de conflito interno, ou seja, há uma grande chance de a pessoa não estar totalmente feliz ao cantar aquela cantiga. Cantiga negativa ou positiva, a emoção é autêntica, e assim suas manifestações pelos canais não verbais e verbais estão sincronizadas. Outra forma de entender a sincronia que ocorre quando somos autênticos é olhar a assincronia que se manifesta quando não somos. A mentira tem o potencial de nos revelar muita coisa sobre por que a presença leva ao comportamento sincrônico. Comecemos pela pergunta: como você sabe se um indivíduo está mentindo? Se você for como a maioria das pessoas, sua primeira resposta será algo como: mentirosos não fazem contato visual. Numa pesquisa com 2.520 adultos em 63 países, 70% dos entrevistados deram essa resposta. 25% As pessoas também costumam listar outros sinais supostamente reveladores da mentira, tais como inquietude, nervosismo e divagação. Em entrevista ao The New York Times, o psicólogo Charles Bond, que estuda a dissimulação, disse que o estereótipo do comportamento dos mentirosos seria menos intrigante se tivéssemos mais razões para imaginar que era verdadeiro. 26 Acontece que não existe um efeito Pinóquio. 27 Uma pista não verbal única que denuncie um mentiroso. Julgar a honestidade de uma pessoa não envolve identificar um sinal estereotipado, como inquietude ou desvio do olhar. Pelo contrário, envolve quão bem ou mal nossos vários canais de comunicação, expressões faciais, postura, movimentos, qualidades vocais, discurso conseguem cooperar uns com os outros. Quando estamos sendo inautênticos, demonstrando uma falsa emoção ou ocultando uma verdadeira, nossos comportamentos verbais e não verbais começam a se desalinhar. Nossas expressões faciais não correspondem às palavras que estamos dizendo. Nossa postura fica desincronizada com nossa voz. Os movimentos não se dão mais em harmonia mútua, desintegram-se em cacofonia. Essa ideia não é exatamente nova. Na verdade, Darwin a propôs: um homem, quando moderadamente zangado ou mesmo furioso, consegue controlar os movimentos de seu corpo, mas aqueles músculos do rosto menos obedientes à vontade trairão, por si sós, uma emoção ligeira e passageira. 28 Quando as pessoas mentem, manipulam várias narrativas, o que sabem ser verdade, o que querem que seja verdade, o que estão apresentando como verdade e todas as emoções que acompanham cada uma delas: medo, raiva, culpa, esperança. Ao mesmo tempo, tentam projetar uma imagem confiável de si mesmas, o que de repente se torna muito, muito difícil. Suas crenças e seus sentimentos entram em conflito com suas emoções e entre si. 29 Gerenciar todo esse conflito consciente e inconsciente, psicológico e fisiológico afasta as pessoas do momento. Em termos simples, mentir ou ser inautêntico é uma tarefa difícil. Estamos contando uma história enquanto suprimimos outra, e, como se isso já não fosse suficientemente complicado, a maioria de nós sente culpa por fazê-lo, a qual também tentamos suprimir.
Simplesmente não temos a capacidade mental de controlar tudo isso sem deixar algum furo sem vazamento. Mentira e vazamento andam de mãos dadas. Na verdade, um meio de entender os indicadores clássicos da mentira é que eles são simplesmente sinais comuns de vazamento. Conforme explica a psicóloga social e especialista em detecção de mentiras Liane ten Brink, os indivíduos impasters precisam sustentar sua duplicidade adulterando as expressões emocionais em concordância com a mentira e suprimindo o vazamento de suas emoções verdadeiras. Por exemplo, um funcionário mentiroso precisa expressar tristeza de maneira convincente ao explicar ao chefe que precisará faltar ao trabalho para ir ao funeral da tia em outra cidade, suprimindo simultaneamente a empolgação com seus planos reais de prolongar um feriado com amigos. 30. Em seu popular livro Telling Lies, Contando Mentiras, o especialista em emoções Paul Ekman afirma que as mentiras inevitavelmente vazam e que é possível aprender, mediante amplo treinamento, a detectar tais vazamentos observando as expressões faciais e outros comportamentos não verbais. Ele aponta que deveríamos procurar especificamente incongruências entre o que as pessoas estão fazendo e o que estão dizendo. 31 Para estudar isso, ten Brink e seus colegas analisaram quase 300.000 frames de vídeo mostrando pessoas que expressavam remorso verdadeiro ou falso por transgressões reais. Aquelas que expressaram remorso verdadeiro apresentaram reações emocionais fluidas em seus comportamentos não verbais e verbais. Já o remorso simulado pareceu instável e caótico, as pessoas expressaram uma variedade mais ampla de emoções conflitantes, além de interrupções e hesitações bem menos naturais. Os pesquisadores descreveram essas demonstrações inautênticas como emocionalmente turbulentas. 32 Um dos estudos mais fascinantes sobre a psicologia da dissimulação foi realizado pela psicóloga de Harvard Nancy Etkoff e seus colegas. Eles descobriram que não somos muito melhores que o acaso em detectar mentiras corretamente, embora a maioria se julgue exímia nisso. 33 Etkoff levantou a hipótese de que isso talvez ocorra porque, quando tentamos detectar a dissimulação, prestamos demasiada atenção à linguagem e ao conteúdo do que alguém está dizendo. Etkoff decidiu examinar um grupo de pessoas incapazes de atentar para a linguagem, pessoas com afasia, um distúrbio de processamento da linguagem que prejudica profundamente a capacidade do cérebro de compreender palavras. 34 Nesse estudo específico, todos os afásicos tinham lesões extensas no hemisfério cerebral esquerdo, região fortemente associada à linguagem, à compreensão e à produção da fala. Etkoff comparou aquelas pessoas com outras com lesões extensas no hemisfério cerebral direito, não associado à linguagem, compreensão e produção da fala, e também com participantes saudáveis, que não sofreram nenhuma lesão. Todos eles assistiram a um vídeo de 10 desconhecidos falando. Os desconhecidos falaram 2 vezes, em um vídeo, mentiram, no outro, contaram a verdade. Os afásicos, incapazes de processar com eficácia as palavras ditas nas confissões, saíram, se bem melhor do que os 2 outros grupos na hora de detectar os mentirosos, um indício de que atentar para palavras poderia, paradoxalmente, prejudicar nossa capacidade de detectar mentiras. Validando essas descobertas, ten Brink e seus colegas mostraram em 2 experimentos recentes que os seres humanos, assim
como seus companheiros primatas, são melhores na detecção de mentiras quando recorrem a regiões inconscientes da mente. 35 As partes conscientes, compreensivelmente, se concentram na linguagem e são enganadas por mentiras. Essas descobertas sugerem que quanto mais conscientemente nos concentramos nas pistas verbais que supomos sinalizarem inautenticidade, menores as nossas chances de percebermos os sinais não verbais que de fato a revelam. Está claro que é bem mais fácil mentir com palavras do que com sinais físicos que acompanham o que estamos dizendo. Por outro lado, quando estamos conscientemente em busca de sinais de mentira ou verdade, prestamos muita atenção às palavras e pouca atenção à gestalt não verbal do que ocorre. Fazemos o mesmo quando escolhemos como nos apresentar, prestamos atenção exagerada nas palavras que estamos dizendo e perdemos de vista o que o restante do nosso corpo está fazendo, o que por si só já nos coloca fora de sincronia. Quando paramos de tentar controlar todos os detalhes, a gestalt entra em cena. Funciona. Parece paradoxal sugerir que precisamos estar atentos ao nosso corpo para conseguirmos agir naturalmente, mas, conforme veremos, as duas coisas, na realidade, andam de mãos dadas. A verdade se revela mais claramente por nossas atitudes do que por nossas palavras. Como afirmou a grande dançarina americana Martha Graham, o corpo expressa o que as palavras não conseguem. Ele nunca mente. Claro que ser inautêntico não é o mesmo que enganar intencionalmente, mas os resultados parecem semelhantes. Apresentar uma versão inautêntica de si mesmo atinge o observador da mesma forma que a dissimulação intencional, graças a seus comportamentos não verbais fora de sincronia. Quanto menos presentes estivermos, pior será nosso desempenho. As duas coisas se reforçam mutuamente. Na verdade, podemos até ser induzidos a perder a confiança e a nos apresentarmos mal diante de um público pela introdução de uma falsa assincronia, fato que pesquisadores atestaram em estudos. 36 Os músicos recorrem fortemente ao feedback auditivo sincrônico de suas apresentações ouvindo a música que tocam ao mesmo tempo que a tocam. Quando essa sincronia é artificialmente manipulada via fones de ouvido, os músicos perdem a confiança em suas habilidades e se atrapalham tentando entender a assincronia, o que, por sua vez, prejudica o espetáculo. Assim, como escreveu Madid, a presença é quando todos os seus sentidos coincidem. Ela se manifesta como sincronia ressonante. O que sabemos até agora? A presença tem origem na crença em nossas próprias histórias. Quando não acreditamos em nossas histórias, somos inautênticos de certa forma, estamos enganando tanto a nós quanto aos outros. E essa autodissimulação é, ao que se revela, observável pelos outros à medida que nossa confiança diminui e nossos comportamentos verbais e não verbais se tornam dissonantes. Não é que as pessoas estejam pensando, ele é um mentiroso. Elas estão pensando, há alguma coisa errada. Não posso depositar minha confiança nessa pessoa. Como disse o Walt Whitman, convencemos por nossa presença, e, para convencer os outros, precisamos convencer a nós mesmos. Sendo assim, como aprendemos a acreditar em nossas histórias?